Programa Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Olá, queridos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que hora você vai assistir essa live, mas a hora que você assistir, com certeza Deus vai te abençoar poderosamente. Estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você, nesse programa Catraca Gospel, um programa que veio para abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. E hoje nós temos a alegria incomensurável. Olha que palavra bonita. Olha só, hein? De ter conosco aqui nos nossos estúdios o doutor Carlos Romero Rossi. Exatamente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. O doutor Carlos Romero Rossi é teólogo, professor, psicanalista, neurocientista, pastor, um homem assim que é um armazém carregado de sapiência. Oh, gente. Amém? Hoje nós vamos conversar, bater um papo, desenvolver aqui um brainstorming muito interessante sobre neurociência, sobre psicanálise, sobre vários assuntos. Amém, doutor? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, pastor. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir. E eu espero que seja assim, que você possa ser alterado positivamente, que seja grandemente abençoado aí com essa nossa conversa aqui, porque vai ser algo assim muito grande. Doutor Carlos, qual Sim. a importância da psicanálise nos traumas, nas diversas esferas da vida humana? Bom, vamos entender o que é a psicanálise, porque assim, o grande preconceito das pessoas em relação à psicanálise é porque as pessoas não sabem o que é psicanálise. Sim. Né? Vamos falar da diferença. Psiquiatra é um médico, faz lá 6 anos de medicina, especializa em psiquiatria, ok? É um médico, passa remédio para problemas cerebrais, ok? Trata com a estrutura cerebral. Psicólogo. O psicólogo vai lá para a faculdade, passa lá seus 5 anos e ele vai escolher uma área que ele vai trabalhar. Isso. Infantil, escolar, papapá. Então vai ter ali 14 técnicas, onde ele vai escolher uma técnica como atuação que nós chamamos de abordagem. Sim. Ok? Trabalhando a área emocional. Então, psiquiatria, uma linha vertical aqui, estrutura. A psicologia, outra linha aqui que é o emocional. E a psicanálise? A psicanálise é a investigação do inconsciente. A psicanálise, ela vai lá no profundo, onde a pessoa não sabe o que está acontecendo, não sabe por que ela está tendo aquelas reações e o que provocou aquelas reações. Então a psicanálise mergulha no profundo e ela faz uma linha assim, ó. Ela vai passar pela psiquiatria, ela vai passar pela neurociência, ela vai passar por todas as áreas da pessoa. Então a psicanálise mergulha no profundo, sabendo o que já está comprovado cientificamente, que a parte consciente de nós é 5% e 95% é um oceano inconsciente. Então pensa bem, a psicanálise mergulha nesse oceano e vai buscar lá onde estão os traumas, vai buscar lá onde estão as debilidades, vai buscar onde estão os problemas que as pessoas estão enfrentando. Seria, no caso, como muitos chamam de cura interior? A cura interior é uma parte, porque eu trabalhei com cura interior mais de 20 anos na igreja. Sim. A cura interior, com aquele ministério da Neuza Etioca, né, que é o mais profundo sobre cura interior. Só que a cura interior, ela não tem os conhecimentos e as técnicas da psicanálise. Sim. Trabalha ali com alguma coisa mais ligada ao espiritual, como que uma revelação do que está acontecendo no interior da pessoa. Sim. Mas eu não sei se vai dar tempo de explicar aqui. Mas essa palavra revelação, ela não existe. Por que ela não existe? Porque existe um inconsciente coletivo aonde todas as pessoas podem ter acesso. Então, por que só algumas pessoas têm acesso ao inconsciente coletivo? Porque ela consegue acessar por uma abstração. Uma pessoa que ora, que jejuma, ela fica numa posição de mais abstração, então ela consegue ter ali uma sensibilidade de acessar esse inconsciente coletivo. Tá? Então eu desmistifico, não estou falando que é mentira. Eu estou dizendo que cientificamente comprovado, existe uma onda de informações de tudo que acontece no universo, desde o primeiro dia até o último dia. Sim. Que nós chamamos de inconsciente coletivo, outros chamam mente de Deus, enfim, o nome não importa, mas a ciência já provou que isso é fato. Então, por exemplo, como é que a pessoa vai, por exemplo, não estou aqui falando de religião, mas ela vai num centro espírita, ou vai numa umbanda, numa coisa, e a pessoa sabe que ela tem um problema. Sim. É porque ela acessa esse mesmo lugar.
no livro A Quarta Dimensão, um dos questionamentos que David Yong-Chu, que era o Paul Yong-Chu, depois transformou em David Yong-Chu, ele falou, por que os magos, por que essas pessoas do outro lado conseguem fazer as mesmas coisas que nós fazemos? Porque é o mesmo acesso, é na quarta dimensão. Sim. Então o acesso, tanto pelo lado do bem, como pelo lado do mal, o acesso é o mesmo. Exatamente. Então é uma linha. Aí, vamos entender aqui para a nossa linguagem de hoje? É um canal Wi-Fi. Sim. É um Wi-Fi, só que é sem senha. Agora, como que eu faço então para que o meu inconsciente não seja descoberto por outras pessoas? Aí eu tenho que usar a senha. Aí eu me blindo. Engraçado, né? Assim, eu sei que a gente está fugindo um pouco aqui, mas não, é porque é o conhecimento que a gente está passando. Exato. Doutor, então, as pessoas que foram da Umbanda, do ocultismo, e se convertem, pode ser um perigo, né? Pode ser um perigo, por quê? Porque ela não sabe a linha entre o que é uma coisa e o que é outra. A não ser que ele tenha um conhecimento ou da psicanálise ou da neurociência para ele começar a entender o que é uma coisa e o que é outra. Porque o campo eletromagnético é o mesmo. O campo, gente, o mundo, tudo que foi criado, trabalha em 4 forças. Sim. Que é a gravidade. Se eu jogar essa xícara, ela não vai para cima, porque a lei da gravidade diz que ela vai descer. Isso. Ok. Campo eletromagnético, o que emite atrai, que está tudo aí, energia, elétrons, sim, prótons, né? Está no átomo. A força forte e a força fraca, que é o positivo e o negativo, onde tudo se constrói e onde tudo se desfaz. Porque não existe... É tão interessante isso, porque é o seguinte, tudo já existe, porque tudo existe em Deus. Aí existe aquela frase, Deus não existe, e eu creio que Deus não existe. Ixi, agora bagunçou a cabeça dos crentes. Agora lascou tudo. Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque não tem como mensurar a existência de Deus. Só tem como saber que é. Então Deus não existe. Ele é. Está escrito lá em Hebreus. Eu sou o que sou. Mas em Hebreus está dizendo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não existe. Não, mas se ele é, ele existe. Não, quem existe sou eu. Quem existe é você. Nele. Porque antes dele nunca houve e depois dele nunca haverá. Então ele não existe. Ele é. Eternamente. Deus. Incrível isso? Incrível. Pois é, mas é uma forma de você ter uma compreensão. Como que eu vejo a existência de Deus? Em você. Na natureza. Em tudo que existe. Eu vejo Deus em tudo. Porque o DNA dele está impregnado em tudo que existe. Mas ele em si não existe por si próprio. Porque sempre existiu. Sempre existirá. Então ele é. Entendi. Olha aí. Rapaz. Vai pegando isso aí, gente. Como separar, doutor, então, a psicanálise e a espiritualidade? Tem como separar? Olha, tem como entender as duas coisas, mas não tem como separar. Sim. Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Correto? Essa é a compreensão que o cristão tem básica, né? Mas isso cientificamente também funciona, porque nós temos o nosso cérebro reptiliano, isso já é neurociência. O cérebro reptiliano, que é o lado animal, sim, automático. Você sabe quantas vezes bate seu coração? Não. Por quê? Você precisa ficar olhando, será que meu coração vai bater? Será que vai parar de bater? Será que eu vou respirar? Será que eu vou parar de respirar? Não. Por quê? O cérebro reptiliano cuida disso. Isso. De toda a parte automática, anímica nosso, é o cérebro reptiliano. Isso. Aí nós temos o córtex. Aí vem córtex, frontal, pré-frontal, aí tem todos os lóbulos... Que, né, seria o ponto de Deus. Que é o ponto de Deus, chamado como ponto de Deus, mas é a consciência. Sim. Então, que é um pontinho. Gente, é um pontinho aqui no nosso cérebro. É uma manchinha que nós temos bem no meio da nossa cabeça. É o córtex. Agora vem o mais profundo, que é o neocórtex. É o contato que nós temos com a espiritualidade, que faz parte do ser humano. E nós somos o único ser criado. Gente, preste atenção nisso, que isso aqui é o mais forte. Eu fiquei emocionado nisso aqui. Nós somos o único ser na face da Terra que tem o neocórtex. Um cachorro, ele pode ter até um córtex bem pequenininho, ali só para poder reagir àquelas coisas. Sim. Mas nós não. Nós temos o contato com o eterno. Nós temos o contato
com a espiritualidade? Nós temos o contato com o invisível, que é o nosso neocórtex. Segundo a neurociência, eu estou falando de ciência aqui, sim, mas que tudo também está confirmado na Bíblia. Então, quer dizer, o que hoje eu estudo, há quase 30 anos eu venho buscando essas informações, como teólogo, mais de 20 anos, ministrando aula de teologia, Igreja Batista, Assembleia de Deus e outros ministérios da qual eu ministrei aulas de teologia, eu comecei a perceber que só a teologia estava vaga. Sim. Então, quando eu vim para a ciência e comecei a casar as informações da teologia e da ciência, e a gente conseguiu chegar aonde a gente chegou. Por que, doutor, que muitas pessoas que mexem na ciência se tornam ateus? Não, eles são ateus. Deixa eu explicar. O ateu precisa ser entendido. Sim. Na verdade, o ateu não é ateu do Deus da criação. Ele é ateu do Deus da religião. Porque o Deus da religião é o Deus que mata, é o Deus que põe fogo, é o Deus que pune, é o Deus que castiga. Agora, o Deus que eu conheço, inclusive na Bíblia, a essência dele é 100% amor. Sim. Só que o amor é uma coisa engraçada. As pessoas têm medo do amor. E fogem do amor. Então as pessoas estão sempre fugindo. Deus é amor. Por exemplo, as pessoas me perguntam, como que você, como psicanalista, como neurocientista, dentro do seu consultório, você não pode falar de Deus? Mas eu falo de amor. E Deus não é amor? Então eu estou falando de Deus 24 horas por dia. Eu só troquei o nome Deus por amor. E as pessoas falam, mas você é ateu. Nas aulas, nas faculdades, onde eu ministro, onde eu ensino, né, psicanálise, neurociência, todas essas coisas, as pessoas, gente, mas ele é ateu, o que ele é? Ele é um bruxo? Tem pessoas que perguntam se eu sou um mago, se eu sou um bruxo, se eu sou um ateu. Eu falei, não, gente, eu sou de Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Porém, eu não carrego em mim a religiosidade da religião, que é um sistema mundial e maligno. E nós temos que desassociar, na verdade, não é a psicanálise da espiritualidade, nós temos que desassociar a nossa vida da religião. Sim. Porque a religião verdadeiramente tem matado e tem feito todo estrago no planeta. Para mim é o câncer que carcome a existência humana, a religião. A própria religião foi que matou Jesus. Exatamente, a própria religião. Então Jesus não criou religião. Exatamente, ele criou um estilo de vida. Ele criou um estilo de vida. Ótimo. Ser cristão, não segundo Constantino, século III, que eu dou aula disso de história. Eu estou falando de ser cristão como procurar ser parecido com Cristo, ou seja, imitador de Cristo. Então, cristão como imitador de Cristo, mas não como cristão denominado cristão, que foi o cristianismo criado por Constantino. Tá? Então, cristão não religioso. É totalmente diferente. Então, a neurociência, que você está falando, tem Sim. o poder de abrir aquela jaula da região de cativeiro do povo, onde a pessoa se encontra. A neurociência vai lá, abre essa jaula e deixa o cara livre. Livre, porque ele entende quem é o Criador, ele entende o que é a criação e ele entende todos os processos de comandos que funcionam e as leis do universo. As pessoas, quando pensam, quando a gente fala de lei, as pessoas estão achando que são aquelas 10 leis de Moisés. Gente, as leis, o universo tem leis para todos. Gente, pode ser um crente, pode ser um católico, pode ser um satanista, pode ser um assassino, pode ser um pedófilo. Se você pegar essa xícara e jogar no chão, é lei. É lei. Para todo mundo. Vai cair do mesmo jeito. É lei. Se eu odeio, se eu não perdoo, se eu envio ódio para as pessoas, no meu campo eletromagnético, que não dá para explicar aqui, que eu precisaria de umas 2 horas para explicar como funciona o campo eletromagnético, mas só para você entender, você emite e você atrai na mesma frequência que você emitiu. Sim. Que é uma outra linha da ciência que eu também ensino. Sim. Inclusive, viu, pastor, no curso de mestrado que nós estamos fazendo, neurobiologia analítica, nós estamos aprofundando neurociência, biologia, psicanálise, teologia, porque nós estamos casando tudo isso e mostrando para as pessoas que de uma forma não religiosa nós podemos acessar as coisas mais profundas do universo e o próprio Criador, o próprio Deus. Então, cada palavra que a gente fala, verbaliza, vai como ondas. É uma onda. É uma onda, por exemplo, vamos pegar aqui Jesus quando liberou uma palavra lá que a filha da cananeia estava curada. Pronto, que ele liberou uma palavra. Pode ir lá que tua filha está curada. Ele enviou uma onda. Sim. Só que a onda se materializou. Tornou real. Se tornou real, físico aqui. Sim. Porque é um processo, isso chama colapso da função de onda, tá? Sim. O que é o colapso da função de onda? A minha onda aqui, eu, criatura, sim, envio uma onda.
essa onda colide com a onda do Criador, causa uma explosão, que nós chamamos de decaimento atômico, e se materializa. Mas é o que a Bíblia diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que você está esperando. 10 espectadores, cuidado com o que você está falando por aí. Viu? Não, cuidado com o que você está falando e cuidado com o que você está pensando, porque agora os cientistas estão falando muito que nós criamos a nossa realidade pelo que nós pensamos. Cada pensamento é uma bolha de possíveis realidades. Lembra que antes da entrevista eu estava falando sobre a função do colapso de onda, que é a dupla fenda que o Max Planck fez lá na física quântica, né? Então o que acontece? Quando eu envio uma onda, que é o pensamento, ela bate e volta, então ela vira partícula. Sim. Então tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Só que o que materializa? É o sentimento, é o coração. Não adianta só eu falar da boca para fora, porque isso, porque aquilo. Não, mas quando eu falo e sinto, o pulso elétrico do coração é 100 vezes maior que o do cérebro. O pulso magnético de atração do coração é 5.000 vezes maior que o cérebro. 5.000 vezes. Então, quando eu sinto, é 5.000 vezes potencializado aquilo que eu falei. Então, Salomão era o cara. O cara, exatamente porque isso. Salomão falou assim, como o homem se imagina, assim ele é. assim ele é. Olha aí. Provérbios 4, 20. Tem cuidado com o que você pensa, porque você vai tornar o que você pensou. E hoje a ciência diz, a neurociência, a física quântica está dizendo que os nossos pensamentos... Mas eu quero voltar ali, ó. O experimento da dupla fenda, quando ele jogou os 2 feixes de luz lá no experimento, na caixinha fechada, Sim. O que apareceu lá no final? Não foi só 2 feixes de luz. Explosão. Ou seja, infinitas possibilidades. Então, quando nós lançamos um pensamento, ele ainda está nas infinitas possibilidades. Agora, quando eu intenciono, ou seja, quando eu creio, ou seja, liberou a palavra. Quando eu creio, intenciono, porque crê com o coração. Sim, isso. Falar é mente. Confessa com a boca e crê. Mas eu falo com a boca aquilo que eu pensei. Então, peraí, eu pensei e falei. Aí eu creio com o coração. Aí 5.000 vezes eu potencializo aquilo. Então, eu saio das infinitas possibilidades e entro nas probabilidades. E colapso a função de onda, trazendo aquilo para a minha existência. Isso serve para a doença, isso serve para a saúde. Eu estava falando aqui, um pouco antes da nossa entrevista, que uma senhora, aliás, já são 8 pacientes curados de câncer. De câncer? Tumor mesmo. Sim. O tumor desapareceu, só por comandos neurais. Remedinho 3 vezes por dia. Olha só, gente, remedinho 3 vezes por dia. Eu sou plenamente saudável, dizendo 10 vezes pela manhã, dizendo 10 vezes pela tarde e dizendo 10 vezes à noite antes de dormir. Esses comandos neurais alterou todo o sistema, começando pelas sinapses neurais, porque o corpo responde tudo que a gente fala. Sim. Porque as células respondem ao que a gente fala. E isso, o Dr. Emoto, ele fez um experimento, não sei se vocês já viram falar disso, ele fez um experimento, ele pegou 3 potes, colocou arroz com água em 3 potes. Um ele colocou amor, um ele colocou indiferença e o outro ele colocou ódio. E ele passou 30 dias ali. O de amor falou, você é lindo, você é maravilhoso, falando palavras amorosas para aquele pote de arroz. Sim. A indiferença ele largou para lá. E o do ódio começou, você não presta, você é isso, você é aquilo. Em 30 dias. O arroz do amor permaneceu, não apodreceu, permaneceu intacto. É mesmo? O da indiferença começou a apodrecer e o que ele emitiu ódio apodreceu 100%. Gente, se está experimento, tem esse experimento aí, você pode buscar na internet, o experimento foi feito por milhares de cientistas no mundo inteiro para ver se isso era verdade e é exatamente verdade. As nossas células, elas respondem aos nossos comandos. Então, doutor, nós que temos filhos, você que tem filho, temos que ter muito cuidado a palavra que libera para os nossos filhos. Né? Mas se você fala que o seu filho é burro, você está criando um burro. Se você fala que o teu filho vai ser um campeão, um vencedor, você fala que o teu filho é amado, ele vai ser amado, porque ele está recebendo aquela carga de amor, ele está recebendo aquela carga de vida, ele está recebendo aquela carga positiva, que na verdade não é nada menos que a Bíblia fala de liberar, profetizar a bênção. E isso reverbera por muito tempo na vida da pessoa. Por quê? Aí que está. O inconsciente, gente, ele é atemporal. Ah, sim. Ele só está no agora. Sim. O que é depressão? Eu trago o passado para o agora e fico sofrendo o que eu não consegui resolver lá no passado. Então eu trago para agora e fico com depressão. Ok? Depressão é passado não resolvido, excesso de passado.
Estou falando aqui grotescamente, porque se eu fosse explicar aqui levaria tempo. Sim. Agora, ansiedade é o medo do futuro. Então, quando o futuro é incerto para mim, eu não sei o que vai acontecer, aí eu começo a ter o desespero, que é o medo que traz esse desespero, que as pessoas estão tendo crise de ansiedade generalizada, estão tendo crise de pânico, por quê? É o medo de enfrentar. Doutor, então nessa pandemia, as pessoas tiveram muitos problemas. Não, vão ter problemas. Ainda vão ter? Ainda vão ter, porque nós estamos agora vivendo pós-pandemia, e eu faço parte de um grupo de cientistas no mundo todo, onde nós estamos discutindo, são neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, todos os profissionais de saúde mental, e a nossa preocupação que nos próximos 5 a 10 anos, o mundo vai entrar em colapso emocional por causa da pandemia. Que é o que Freud chamou, porque ele viveu nas entreguerras, ele chama de histeria coletiva. Então Exatamente. O que nós estamos vivendo, gente, já no Brasil, não só no Brasil e no mundo, por exemplo, essa questão dessa polarização da política aí que a gente viu como é que está, gente, já faz parte da histeria coletiva. Só que é inconsciente. As pessoas estão fazendo as coisas sem saber por que estão fazendo. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque o inconsciente ele é atemporal. Eu pego uma coisa que eu vivi 30 anos atrás de ruim, trago para agora porque é algo parecido, chama neuroassociação, eu associo com algo do meu passado, abro uma janela killer, que é a janela assassina, Sim. e fecho um circuito no meu cérebro, eu não consigo sair daquilo. Fica preso. Preso. Sim. E a psicanálise ela vem para libertar isso, porque a gente quebra essa janela killer, tira a pessoa para dentro da janela killer e leva a pessoa para o mundo das infinitas possibilidades. Então, tem como usar a Bíblia num trabalho de psicanálise como ferramenta? Pode usar como, não pode usar no consultório, porque é proibido, né? Sim. Assim, porque, por exemplo, eu tenho que ter todo um manejo, mesmo sendo teólogo, eu tenho que ter todo um manejo de não usar a Bíblia, porém usando termos científicos. Porque tinha um cara que ele ia para a guerra, mas ele se escondeu no buraco, estava trabalhando trigo lá no lagar, fazendo a coisa certa no lugar errado, né? Sim. O Gideão. E ele estava correndo com medo, e Deus vai lá e fala ele de homem valente. Como é que o cara é valente está correndo de inimigos? Mas ali foi um comando neural que ele recebeu. Então Deus deu para Deu um comando. Deus deu para Gideão um comando neural. Neural. A partir do momento daquele comando neural, criou sinapses neurais e ele começou a sentir aquilo no corpo dele. Ele falou, peraí, eu sou valente mesmo. E ele começou a receber aquilo, ele começou a incorporar aquele valente. Porque ele era um medroso, era um covarde. Estava escondendo os midianitas, né? Agora, tudo que existiu no universo foi através de quê? Na palavra. Comando. Haja. O universo funciona com comandos. E pelas leis. Olha que interessante. Então, quer dizer, esse comando gerou sinapses neurais na cabeça de Gideão. Gideão começou a trabalhar isso na vida dele e começou a viver aquilo. E a partir do momento que ele começou a vivenciar, ele foi recebendo todas as informações que ele precisava. Ele entrou aonde? No inconsciente coletivo. Sim. E pegou todas as informações que ele pegava. Agora, aqui está o segredo. Quando eu recebo um comando e eu acredito nesse comando, eu recebo todas as informações inerentes a esse comando. Sim. Se eu recebo um comando negativo, eu não posso, eu não consigo, eu sou um fracassado, eu vou receber toda a negatividade desse comando do não posso. Sim. Tudo que tem ali, porque é na mesma espécie. O campo não manda e volta. Sim. Então, se receber um comando de negatividade, aquele comando vai voltar. Então, se eu tenho um comando, eu sou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o comando vai e volta, retroalimenta aquela negatividade, e a pessoa vai viver na negatividade, vai ser doente pro resto da vida. Agora, a partir do momento que a pessoa falar, não, peraí, mano, então peraí, eu sou valente. Aí vem a revelação do eu sou, que é um outro assunto para mais 30 horas falando sobre a revelação do eu sou, que o homem mais incrível da face da terra que conheceu o eu sou face a face foi Moisés. Nunca teve outro homem na face da terra. Ele trouxe essa revelação, os outros só replicaram o eu sou. Sim. Porque o eu sou é tudo que existe. Então, quando eu falo eu sou forte, o eu sou entra em ação. Eu sou mais que vencedor. Então, o eu sou entra em ação e te faz ser aquilo que você diz que é. Mas se eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou um endividado, o eu sou também vai entrar lá e fazer aquilo que propôs, porque é lei. Nossa, então a Bíblia É incrível, gente. É incrível. E a ciência está o tempo inteiro mostrando essa verdade. Eu fico impressionado quando Moisés morre e Deus vem para Josué e fala, você pode, leva esse povo,
Você consegue, eu sou contigo. Comando. Ser forte. Foi só comando que Deus liberou para ele. Mas Moisés já tinha liberado essa palavra para Josué, só que ele estava fragmentado emocionalmente com a morte. Ele ficou muito abalado com a morte do líder dele, claro, né? Exatamente. E um menino ainda, né, um rapaz novo que ainda tinha que conduzir todo aquele povo sem ter muita experiência. Então ele ficou ali, um pouco ali, patinando no gelo, até que Deus veio e reforçou. Sim. Então ele teve uma neuroassociação do que Moisés já tinha falado para ele, que era o próprio eu sou. Olha como é profundo. Quando Moisés recebeu as revelações, a única pessoa que Deus falou, Moisés falou que não sabia falar. Sim. Então Deus falou para ele o quê? Então você será por Deus, ou seja, você vai ser eu. Isso. E Arão. Arão vai ser o profeta. Isso. Ou seja, Arão vai transmitir o que você falou. Ele incorporou o próprio Deus. A partir do momento que eu falo eu sou, eu incorporo todo o poder de Deus na minha vida. Então nós temos em nós um poder que a gente nem imagina que tem. Nem sonha que tem. É algo profundo, extraordinário. Nós temos que trazer isso aqui de novo. Mais pra gente. E assim, como é que fica então a neurociência e a derrota de Golias por Davi? Porque Davi ele enfrentou barra do irmão dele. O irmão dele falou, você não consegue, você é um presunçoso. E ele disse, não, eu vou e consigo, eu vou matar esse gigante. A partir do momento em que Davi não olhou para as circunstâncias e ele olhou para o poder que ele tinha de realizar aquilo, ele poderia derrubar qualquer gigante da face da terra. Isso aqui é forte. Olha, você que é nosso telespectador aí, você pode derrubar qualquer gigante, né? A partir do momento que você fala, eu sou, eu posso, eu consigo. Mas não é o eu sou do euzinho aqui do ego, não, gente, porque as pessoas confundem. Eu fiz o PIM e muitas pessoas cristãs participaram do PIM, que é o Programa Intensivo Motivacional. Programa Intensivo Motivacional. É uma imersão de 8 horas que eu faço, já fiz 8 edições, inclusive fiz uma edição aqui em Palmas. Aí uma senhora ficou tão confusa com o que eu falei lá sobre a questão do eu sou, que ela marcou consulta comigo e falou, doutor, mas não é muita presunção sua quando você fala que eu sou? Eu falei, mas você não entendeu? Quando eu falo eu sou, não é o eu do meu ego, é o eu todo-poderoso, é o eu sou me assumindo. Eu deixo o eu sou me assumir e passo a ser aquilo que eu declarei. Está vendo como isso é forte? Então não é o eu do meu ego. Quando eu falo eu sou, eu posso. Apóstolo Paulo então é presunçoso, porque ele falou eu posso tudo naquilo que me fortalece. Exato. O que ele estava fazendo? Quando aquele que me fortalece me assume, eu faço qualquer coisa. Posso inclusive passar por todas as tribulações e vencer todas elas. Essa é a diferença. Verdade. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto máximo. Doutor, como é que fica então assim, a neurociência e o universo evangélico? Tem pastores que são resistentes. São resistentes porque é ignorância. Resistência, gente, presta atenção aqui, eu quero que todos entendam. Resistência é ignorância. Sim. Eu só resisto àquilo que eu sou ignorante, que eu não conheço. Sim, a partir do momento em que eu conheço, acabou. Antigamente não era assim, tudo que a gente não conhecia, as manifestações diferentes, não era demônio. Verdade. Já é descoberto que mais de 90% não eram sugestões demoníacas, ou seja, é o psiquismo demoníaco, e não o demônio em si. Eram sugestões. O que é o psiquismo demoníaco? O psiquismo demoníaco é o seguinte, a partir do momento em que eu recebo uma sugestão, hipnose, tá? Eu recebo uma sugestão no meu cérebro, e eu aceito aquela sugestão, como essa pessoa está endemoniada. Do mesmo jeito que Deus falou para Gideão que ele era valente, a pessoa fala, a pessoa está endemoniada, e ela pega aquilo e põe na cabeça. O que o cérebro vai fazer? As sinapses neurais e o corpo vai receber aquilo. Então vai incorporar o quê? O endemoniamento suposto. Mas não é o endemoniamento do próprio demônio. É só um pensamento, ela só está aquilo na mente dela. Isso. Que hoje eu expulso o demônio beliscando a barriga. A pessoa está endemoniada, eu dou um beliscão lá, ai, gritou, quer dizer, não tem demônio coisa nenhuma, é só psiquismo demoníaco. Você está entendendo? Então, assim, mas você então é cético diante do endemoniamento? Não. Eu já vi pessoa endemoniada que eu vivi essa experiência. Sim. Que derrubou todos os bancos, lá do último banco até o primeiro banco na igreja. Sim. Isso sim. É uma incorporação de algo, né, de um ser de outra dimensão, porque também se a gente fosse falar aqui de dimensões também, a física já descobriu 19 dimensões de realidade. 19? 19.
Até 10 anos atrás eram 5, agora a teoria das cordas em 2010 já eram 10 dimensões e agora já estão falando de 19 dimensões de realidades diferentes. Onde seres, e nós somos seres multidimensionais, então a gente pode acessar essas dimensões. Então vem a esquizofrenia e outras coisas que as pessoas chamam de demônio, não. É porque ele acessa outra dimensão e não sabe voltar para cá, para a realidade. É muito profundo o negócio. Eu queria voltar no assunto. Sim, vamos lá. Sobre o medo. Sim. Você falou que pós-pandemia a humanidade está presa na gaiola do medo. Vai. É neuroassociação com a dor, uma suposta dor que talvez ela nem viveu, mas o medo, porque na verdade o medo não existe. Medo é ausência de amor. Sim. Embora, no que está escrito, o amor lança fora todo medo. O medo não existe, é ausência de amor. Ah, tá, se apagar aqui está escuro. O escuro não existe. A treva não existe, é a ausência da luz. Sim, então não existe duas forças, só existe uma força no universo, que é o amor, que é o Criador, que é Deus. A ausência dele vai decorrer de toda a destruição que existe. Paulo fala assim, que Deus não nos deu espírito de medo. De quê? De amor, moderação e ousadia. ousadia. Agora pensa, qual que é o espírito que existe? Amor. Amor. Se você estiver movido por amor, acabou. Agora, faltou amor, o medo chega. Faltou a luz, a treva chega. Agora eu vou viver em treva, ou eu vou viver em luz? Olha o que Jesus falou. O olho é outra coisa aqui que vai bagunçar. Eu quero bagunçar a cabeça de vocês. Você não enxerga com seus olhos. Você enxerga com a mente. Não. Com o que é? Na nuca. O córtex visual é na nuca. A gente enxerga com a nuca, o nosso olho é só o espelho que reflete o que a gente viu na nuca. Só a janela. É só a janela. Jesus falou. O olho é a janela da alma. Os olhos é a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Iluminado, luz. Sim. E se o teu olhar for ruim, você viverá densas trevas. Então vamos para a dinâmica do pecado. Sim. Quando Davi olhou aquela mulher, a Betseba, né? Sim. Banhando, então foi a nuca. Que na verdade, ele olhou para trás. Agora bagunçou. Agora bagunçou. Agora a minha cabeça deu 360. Ele olhou para trás para o quê? O que a gente é para trás? O velho homem. Todas as vezes que eu olho uma coisa que é fora do foco do meu propósito, eu estou olhando para trás. E nós não podemos trocar um propósito por uma proposta. Ele teve uma proposta. Olha essa chave aí, não podemos trocar o propósito por uma proposta. Davi teve uma proposta, ele podia aceitar ou não. Ele falou, não, eu vou ficar no meu propósito, ela é linda, é maravilhosa, eu estou aqui doidão, mas eu vou seguir meu propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito e eu não vou aceitar uma proposta. A mesma coisa foi o quê? Com Sansão. Ele tinha um propósito. Ele aceitou a proposta de Dalila. Então ele olhou para trás. E toda vez que a gente olha para trás, a gente vira estátua de sal. Sabe para que o sal era muito usado naquele tempo? Para fazer pedra igual granito. Sim. As casas mais lindas e mais ricas de Israel eram feitas de sal. As pedras das casas. Isso. Então, o sal foi feito o quê? Para ser humilhado, para ser pisado. Então, quando eu viro estátua de sal, que eu olhei para trás, que aconteceu lá com a mulher de Ló, eu viro estátua de sal e começo a ser pisado. Eu comecei a ser humilhado. Então eu tenho que olhar para quê? Para frente, para o autor consumador da minha fé. Meu Deus! Eita! Rapaz, que maravilha. Olha, a gente passaria aqui a manhã inteira. É verdade, né? Amém? Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Sim. Qual a diferença, doutor, entre a neurociência e a psicanálise? A psicanálise, ela investiga o profundo do ser humano, que é o inconsciente. A neurociência, ela traz para nós o conhecimento de como funcionam os nossos neurônios, como funcionam as sinapses neurais, como funcionam os comandos neurais, e comparando isso com o universo. Sim. Porque a única diferença do universo lá fora da Terra, lá da órbita, sim, o universo todo e a nossa mente só tem uma diferença, o tamanho. Tiraram a sonda lá e tiraram a foto do cérebro e colocaram junto. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tudo que existe, aquelas luzes brilhando, os luzeiros brilhando lá no céu, é a mesma coisa das sinapses neurais, que são os focozinhos de eletricidade que o nosso cérebro é. O senhor acredita que futuramente, no futuro apocalíptico, né, nós vamos governar tudo isso? Não, nós já governamos. Nós só não temos o conhecimento disso. Já governamos? Já. A inteligência artificial sempre existiu. Sim.
Ela só não foi acessada. Gente, tudo já existe. É verdade. Tudo está aí, só precisa ser acessado. Não existia um microfone para poder reverberar a minha voz. Alguém acessou essa informação que através de um fio, através de um aparelho, através de algumas coisas aqui, poderia amplificar a voz. Então pegou e fez microfone, fez caixa de som, fez tudo. Quando Paulo fala que nós já reinamos com Cristo em vida... Acabou. Esse é um comando, a gente já reina, só que a gente não tem a consciência de reinar. Então por que... Não, o nosso TV falou disso. O nosso TV foi embora. Mas então por que hoje eu acredito, doutor, que 90% dos evangélicos, eu sou evangélico desde quando eu nasci. Eu nasci dentro da igreja. Sim. E assim, por que a maioria dos evangélicos hoje, e que é uma autocrítica nossa, não conquista? Em todas as áreas da vida. Porque não tem consciência. Porque o que eles carregam são os traumas lá no inconsciente, as crenças sabotadoras, as crenças limitantes. A partir do momento em que eu venço essas crenças e eu entro numa consciência daquilo que eu quero ser, assumindo eu sou, aí você acessa o sobrenatural. Quando eu assumo eu sou, eu acesso o sobrenatural, eu acesso todas essas informações. Então, como que... Olha só, só para vocês terem uma noção que eu acho incrível. Eu choro quando eu leio aquele texto lá em João. No finalzinho do capítulo de João foi um dos homens que mais acessou a mente de Deus, que mais acessou as profundidades. Mas lá no livro de João fala assim, ó, se fosse contar todos os milagres que Jesus fez na aparição dele depois que ele ressuscitou, ou seja, que ele já não estava mais limitado ao tempo e espaço que nós vivemos. Que aqui é um outro assunto, por exemplo. Nós vivemos num tempo e espaço, que é a nossa galáxia aqui, que é uma dos trilhões de galáxias que existem, e a mais pífia de todas. É a nossa. É a nossa. É a mais pebinha de todas as outras galáxias gloriosas e maravilhosas, que nós vamos ter acesso num futuro breve. Então, assim, mas nós já podemos ter acesso agora. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que nós podemos, lá em Hebreus 6, ele fala que nós podemos acessar os poderes do mundo vindouro. Sim. Então nós podemos acessar as outras dimensões. O apóstolo Paulo falou isso. Paulo falou que ele teve um amigo que foi até o terceiro céu. E que viu coisas inimagináveis que a mente humana não compreende. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo João. Mas o que eu quero falar do apóstolo João é que ele falou o seguinte, que tudo que Jesus fez, se fosse anotado, todos os milagres, não caberia nos livros do mundo inteiro. O que quer dizer? Gente, o que Jesus operou para algumas pessoas e quem conseguiu acessar o que Jesus fez naquele tempo que Jesus ficou aqui, depois que ele não estava mais limitado ao tempo e espaço. Sim. Pastor, o grande problema nosso é a limitação ao tempo e espaço. Ah, quando vai acontecer? Não existe quando, tudo é agora. Então, o senhor acha que aquela crise de merecimento, porque às vezes eu vejo muitos irmãos orando, falam, Deus, eu não mereço, eu sou miserável, pobre, Tá. nu. Ótimo a sua coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando foi essa expressão de Davi que ele falou, eu sou um pobre miserável, mas Deus cuida de mim? Olha a situação que ele estava vivendo. Ele estava vivendo consequências de erros que ele cometeu. Ele estava com a autoestima no chão, no fundo do poço. Agora pega 99% das coisas que Davi fez. Ele sempre esteve acima, numa frequência muito elevada. Agora, gente, se eu posso acessar as melhores coisas que a Bíblia tem, eu vou pegar um trem horroroso que Davi estava vivendo e vou trazer para mim. Eu sou pobre, necessitado, mas Deus cuida de mim. Pelo amor de Deus, vai acordar, para de ser ignorante. Se a Bíblia tem 99% de coisas boas, você vai acessar uma coisa ruim que um cara que estava vivendo a vida desgraçada naquele momento, eu vou trazer para a minha vida. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos filhos, né? Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros, nós somos ele porque nós temos DNA dele. Meu Deus. Ah, não, gente. Quando a gente começa a acessar essas coisas, enlouquece. Eu nos meus cursos, eu falo, gente, eu fico louco quando eu começo a estudar essas coisas e eu começo a comparar uma coisa com outra. Gente, é loucura. É, realmente. A gente fica assim, o tempo todo. Mas, na verdade, eu fico brincando. Assim, eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, eu falo, gente, o que é gozar? A Bíblia fala que nós vamos gozar eternamente. Com Cristo, Ué, e o que é gozar? Não é o ápice do prazer? Do ápice, Então, quer dizer, se nós vamos gozar eternamente com alguém que já goza eternamente, então quer dizer, Deus é orgasmos múltiplos 24 horas por dia, de eternidade a eternidade, ou seja, é o máximo do prazer, mas não pode falar disso na igreja, porque é pecado. Se eu falar um trem desse, eu estou blasfemando contra Deus. Não é assim que os crentes antigos falam? Não está blasfemando contra.
O que Jesus falava é chamar de blasfêmia. Quando ele falava, eu e o Pai somos um. Ele está falando blasfêmia. Vamos matar ele. Vamos matar ele porque está falando blasfêmia. Então, quando eu falo que Deus é orgasmo múltiplo de eternidade e eternidade, as pessoas não entendem. Ou seja, Deus, o tempo inteiro, está gerando vida, 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 vida. Por que eu tenho que pensar em morte? Só em morte. Para quem está em Cristo, já passou da morte para a vida. O que eu tenho que pensar em morte? Eu tenho que pensar na vida e viver o céu na terra 24 horas por dia. Eu vivo o céu 24 horas por dia, porque eu acesso o céu. Eu acho interessante quando Paulo começa a falar das grandezas de Deus, ele chega a um ponto que ele para e ele fala assim, ó a profundidade das riquezas e da sabedoria. Ele não, parece que falta as palavras. Não, mas não tem para onde ir porque é infinito. É infinito, né? Agora, o poder que habita em nós, tá? É interessante uma coisa, falar aqui, né? Porque Deus habita lá no céu. Gente, a gente tem que parar com essa ignorância, porque o próprio Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, mas habitarei em vós através do meu Espírito. O poder dos poderes nos habita 24 horas por dia, de eternidade a eternidade. Acorda, gente. Você tem o poder dos poderes dentro de você. Para de ficar se sentindo um coitadinho. Para de ser vítima de governo. Para de ser vítima de marido. Para de ser vítima de esposa. Para de ser vítima de filhos. Para de ser vítima da sua situação. Para de ser vítima do seu passado. Seja autor da sua história. Seja autor da sua história e faça a tua vida acontecer e ponto final. PT, saudações. Doutor, Eu vou derrubar tudo aqui, ó. para quebrar tudo aqui agora. Para fazer o arrasa capturando. Deixa eu lhe falar aqui, doutor. Se alguém quiser encontrar, como é que faz para lhe encontrar? Olha, A sua rede social. minha rede social, Instagram, carlosromerorossi.psi. carlosromerorossi.psi. Inclusive, essa live aqui vai ser salva. Sim. E você vai poder assistir na íntegra essa bagunça santa que nós fizemos aqui na Catraca Gospel. Nós tiramos aqui a corrente da catraca hoje. Nós mexemos com tudo aqui. É só o começo, hein? Porque isso aqui, se a gente fosse entrar em coisas mais profundas e poder explicar e muito mais coisa aqui, eu acho que a gente ficaria para mim. Sabe o que eu acho? Eu entendi antigamente que ser pastor tinha que andar numa bicicletinha velha, a bicicleta Monarch, com a mulher na frente, daquela cargueirinha, desfile na garupa. Sangue do Cordeiro. Há 30 anos atrás era assim. Hoje, a gente vê que as coisas mudou. Por quê? Porque a luz da revelação parece que ampliou mais. Ampliou, só que tem uma coisa. Eu não digo que eu te conheço e sei o grande problema que eu vejo. Gente, se eu tenho acesso a essa informação, as informações, e se a luz chegou a mim, por que eu vou guardar ela comigo? Não tem como. Jesus falou, não tem como esconder uma luz no alto do monte. É verdade. Eu quero levar esse conhecimento para o mundo inteiro. Agora, como que cabe a eternidade em meia hora? Quando eu era criança, não tem jeito. Eu cantava um hino, que eu não vou falar qual hinário mas assim, o hino falava assim, levarei eu também minha cruz, quero sempre levar e sofrer. Eu falei, peraí, eu não quero sempre sofrer. Não, tá doido? Pra quê? Aí quando chegava nessa parte, eu não cantava. Não, tem um monte de coisa que eu não canto mais, gente. É verdade. Tem um monte de coisa que não dá pra gente cantar, porque o cantar... É interessante o senhor falar sobre cantar. O cantar gera no nosso sistema límbico, que é aqui do córtex, né, no pré-frontal, gera uma criatividade. Então, quando eu canto, abre, que o Einstein falou, que uma mente, quando ela expande, ela jamais volta ao tamanho anterior. Então, quando eu estou cantando, o meu lado emocional é tão trabalhado que a minha mente começa a florear coisas. Sim. E aqui começa a criatividade. Aí eu começo a acessar o neocórtex, que aí já começa a acessar as coisas invisíveis. Sim. Agora, como que eu vou acessar a coisa invisível de sofrer? Não, mas peraí. Se a Bíblia... Eu quero sempre... Não, se a Bíblia fala que eu vou gozar, por que eu quero sofrer? Eu quero é gozar, ué. Lógico, das coisas eu quero desfrutar, porque a palavra gozar, ela tem duplo sentido. Não é esse gozar do ato sexual, mas o ato sexual é o que mais explica o ápice do prazer. Sim. Gente, eu quero ter o ápice de prazer de servir a Deus. Amém. Eu quero ter o ápice de prazer de conhecer o que eu conheço. E engraçado que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu não posso parar. Que hora que nós falamos ontem? Era meia-noite, eu estava o quê? O que eu estava fazendo ontem? Estudando. Exatamente. Não para.
Não dá. Tem hora que eu fico estudando até 2 da manhã. Não, mas eu estudo. Eu fui até 2 horas da manhã. Exatamente. E as pessoas falam, mas você dormir pouco, não sei o que. Amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz o meu doutorado, por exemplo, meu doutorado foi baseado nisso, porque o PIN é minha tese de doutorado. Então, assim, quando eu fiz meu doutorado, eu passei quase 2 anos sem dormir à noite. Doutor, E quando uma coisa puxa a outra, e aquelas informações vão me deixando, cara, eu não posso parar. Tá bom? doutor, eu queria que o senhor orasse por nós agora. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Amém. Oremos. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo luz e poder alterar pessoas positivamente através, ó Pai, desse programa. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Emanuel, que tem aberto essa porta para que muitas pessoas possam conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade, ela nos libertará. Nos liberta, Senhor, da ignorância, nos liberta do medo, do pavor, nos liberta do ódio, do rancor, da falta, Senhor, de amor. Senhor, a nossa essência é o amor, porque o nosso Criador é o amor, e nós temos o DNA do nosso Criador, que é amor. Então, Senhor, nos ensina e nos ajuda a acessar 100% do amor que existe em nós, porque a partir daí seremos novos homens, novas mulheres, seremos novos pastores, seremos novas criaturas vivendo um novo tempo todo, para que a gente possa trazer boas novas à terra. Senhor, continue abençoando, continue fortalecendo. Abençoe a todos os ouvintes e a todos que irão assistir isso aqui nos próximos tempos, nos próximos anos, e que eles possam acessar essa glória inimaginável, inacessível que nós podemos acessar, porque nós somos os únicos seres na Terra que temos o neocórtex, que temos o privilégio de ter acesso ao mundo espiritual, de ter acesso ao invisível, de ter acesso, ter acesso à sala do trono, aonde todo o prazer, toda a alegria, todo o amor estão sempre, o tempo todo, sendo emanados do teu trono e da tua glória. Nos enche da tua graça nesse dia, nos protege dos livros de todo o mal. Assim oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Um beijo para vocês. Até sempre. Amo vocês.